Fala galera, beleza? Aqui falou o Tom, seja bem-vindo a mais um vídeo bom. E esse é o segundo vídeo que eu vou falar que flechas requiems não existem. Todas as flechas são iguais. Se você não faz ideia do que eu tô falando, eu vou deixar um card desse primeiro vídeo que eu falei sobre isso. E muitas pessoas falaram coisas que apontavam dizendo que eu estava errado. E hoje eu vou dar as respostas para esses argumentos. Começando com as pessoas falando que as flechas são diferentes, pois quando Diavolo as encontrou muitos anos atrás e vendeu para a Enya, só tinha as flechas da mesma aparência. Errado! A flecha com o besouro estava ali, dá pra ver bem pouco dela, mas ela estava bem ali no fundo da caixa, embaixo das outras flechas. Todas elas foram reunidas pelo Diavolo. Outra coisa que muitos comentaram é que poderia essa flecha com o besouro ter mais do vírus do meteoro, fazendo assim ela ser especial. Sinceramente eu acho que não. Por exemplo, se você acha uma pedra robusta de ouro e se você transformar essa joia em duas alianças, as duas alianças vão praticamente ter as mesmas propriedades, elas não vão mudar. Porém eu poderia fazer uma aliança mais fina e uma aliança mais grossa, sendo esteticamente diferentes. Então uma com um besouro e uma outra sem. Eu sei que tem a teoria que vírus podem evoluir, não sei o que lá. Isso poderia acontecer mesmo, o vírus evoluir, mas por que motivos isso não foi esclarecido na história? Não foi falado nada sobre isso, só foi falado que as flechas foram encontradas e criadas de um vírus de um meteoro, e assim elas despertam stands, e algumas das vezes você se perfurando novamente, você consegue meio que transcender e evoluir o seu stand. É somente isso, é basicamente um resumo de tudo sobre as flechas. Nada que o vírus está passando por mutações ou alguma coisa do tipo, não. Então acho que se isso estivesse acontecendo mesmo, seria contado na história, naquela parte onde estavam falando de como as flechas foram criadas. E ainda existem pessoas que insistem em dizer do porquê o Dior não evoluiu quando ele foi perfurado pelo Black Sabbath. Falando sobre o Gold Experience Requiem, qual é a habilidade principal que ele ganha? O retorno ao zero. E essa habilidade é exclusivamente para quem? O King Crimson. Como já foi dito, para conquistar um Requiem necessita de um forte desejo. Polnareff queria proteger a flecha, Giorno queria deter a habilidade do King Crimson. Ele não queria só se tornar o chefe da máfia, ele queria derrotar Diavolo, a habilidade mais poderosa da parte 5, que podia apagar o tempo. E o Gold Experience cancela esse apagamento voltando o tempo, falando das suas habilidades em um linguajar mais simples. Então por que motivos ele iria evoluir naquele momento para derrotar o Black Sabbath? Na sua primeira luta ele já teria tantos sentimentos para evoluir? Sem conhecer a equipe Butcherati? Ver a morte dos membros que ele criou tanto afeto, como Abakio e Narantia? Isso fez desejar mais do que qualquer outra coisa em sua vida deter Diavolo, sendo assim conquistando o Requiem, um stand que literalmente cautera a habilidade do King Crimson. Assim ele evoluiu. A dúvida das pessoas também geram que se para despertar um Requiem precisa de um forte desejo, por que o Silver Chariot despertou em uma fazenda, sendo que não tinha ninguém atacando, ninguém fazendo nenhum tipo de maldade com o Polnareff naquele momento, e ele despertou? Simplesmente ao tocar na suposta flecha Requiem. Inconscientemente, Polnareff em toda a sua vida sabe o quanto as flechas são perigosas. Seu desejo de proteger as flechas vem muito antes daquilo ali, vem bem antes dele chegar à Itália, depois da batalha contra Dio, depois de ver a morte de seus amigos. Ele já sabia que as flechas eram coisas perigosas para a humanidade, e ele já tinha esse forte desejo de proteger essas flechas. Independentemente se ele estiver passando perigo ou não, ele ainda quer proteger as flechas. Mesmo se ele estiver num lugar tranquilo, a segurança das flechas ainda é sua prioridade. O forte desejo que eu digo quando a pessoa desperta um Requiem são sentimentos, galera. E o sentimento mais forte que alguém pode sentir é a morte. Sendo assim, esses personagens que já viu demais isso, certamente por vingança ou por segurança ao mundo, eles têm desejos muito fortes, vamos dizer, para evoluir. Então certamente é por esses motivos que os dois evoluíram. Mesmo o Polnareff estando de boa na fazenda, ele ainda tinha um forte desejo ali de defender e proteger aquela flecha, enquanto Diorno não tinha um sentimento adequado para evoluir ainda. Ele nem conhecia o Diavolo, então a sua habilidade principal
principal do seu stand Requiem seria outra, e segundo que na batalha ele poderia estar passando um aperto, mas não era como o King Crimson, que era uma habilidade, vamos dizer, suprema contra ele. Ele ainda tinha um certo controle de luta. Outra coisa que as pessoas sempre falam é o porquê que Diavolo não foi atrás da flecha de polpo antes. E como eu disse no vídeo passado, ele não sabia que ao usar uma flecha novamente, ele poderia aumentar o poder do seu stand. E logo em seguida, ao eu falar isso, vocês também me perguntaram por que Diavolo não largou a flecha que estava com o Silver Chariot e foi atrás da flecha do polpo que estava na prisão. Primeiro que ele estava no corpo do Mista, sem poder controlar livremente o corpo do Mista. Para andar ele teve que mover usando o stand, forçando o corpo a se mover. Ele fez umas paradas muito esquisitas ali. E por que motivo ele sairia dali deixando seu corpo para trás, que estava com o Butcharat na época? Ele não sabia o que aconteceria. Quando ele encontrou o Polnareff, logo quando ele chegou lá no Coliseu e viu o Polnareff, ele suspeitou que ele estava segurando a flecha, e aí ele quis de tudo pegar a flecha para usar naquele momento e derrotar os seus inimigos naquele momento. Ele partiu com todas as suas forças para cima de Polnareff, conseguiu matá-lo, mas o Silver Chariot Requiem já estava ativado, fazendo que todos trocassem de alma. Então ele não poderia sair dali facilmente. E também foi dito na história que a flecha de polpo foi destruída com a sua morte. Apesar que na parte 6, a flecha que a Jolene utiliza para pegar o seu stand era só um pedacinho de flecha, então pode ser que a flecha que estava com o polpo ainda dava para ser utilizada, ou ela também pode ser a que foi dada a Jolene, vai saber, era só um pedaço, não tem como saber se aquelas são as mesmas flechas. Então respondendo por que Diavolo não foi atrás dessa flecha antes, é porque ele não sabia da evolução, e a flecha estava com o polpo justamente para aumentar o poder de fogo da sua gangue, dando stand para os novos membros. E depois ele já estava envolvido demais naquela batalha. O ego do Diavolo não é baixo, galera, e ele não podia deixar a equipe Butcharat ficar com a flecha. O objetivo era mais retirar a flecha das mãos do Diorne, do Mista e da Trish e do Butcharat, que ainda estava vivo, do que ficar com ela para si. Ele tinha medo realmente de ser derrotado por eles caso ele fosse embora e deixasse a flecha nas mãos deles. E por isso, no ato de desespero, ele tentou de pegar de tudo aquela flecha e em vez de tentar fugir. Alguns dizem que o King Crimson conseguiu pegar a flecha e não foi evoluído para um Requiem. Primeiro que as pessoas que comentaram isso devem estar viajada, porque quando o King Crimson pegou a flecha, as almas já estavam voltando. Então tudo que ele tocava, ele literalmente não tocava. E depois o retorno ao zero do Diorno já estava ativo. Então nem faz sentido isso. Mas no entanto é isso, esse vai ser o último vídeo que eu vou falar sobre isso. Eu vi muito comentário falando praticamente a mesma coisa. As principais foram essas. Eu acho que só essas foram dignas de receber uma resposta, até porque algumas outras eram coisas bem irrelevantes, que não faziam tanto sentido. Se a flecha tem um design diferente, é porque ela é diferente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Comenta aí o que você acha, mas sem ofender. Pode comentar que você acha que tem duas flechas? Pode comentar, mas não precisa me xingar. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até um próximo vídeo. Fui!